E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atravessadamente, aquele momento onde nós não temos respostas, mas nós temos muitas provocações e reflexões. Vocês são meus convidados hoje, então tragam, por favor, como sempre, uma audiência incrível. Tragam as contribuições, tragam as suas reflexões. Hoje vamos falar sobre inovação. Vamos capturar aqui com o meu convidado, o Rafael. Vocês já vão conhecer ele aqui daqui a pouquinho. Nós vamos entender aqui olhares que vão desde a indústria, vamos falar de serviços, vamos falar do ambiente público também. Como é que é inovar nessa área? Quais são os desafios? Enfim, gente, vocês são meus convidados para a gente refletir, sabendo que no meio dessa mistura toda temos principalmente as pessoas, que é sempre o ponto principal aqui do Atravessadamente. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Rafael. Uma alegria ter você aqui conosco no Atravessadamente. Obrigado. Por favor, se apresenta aqui para a turma. Conta um pouco da tua história, vai. Nossa, um pouco, né? Só um pouquinho, só um pouco. Helena, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Sempre bom conversar contigo. A gente já teve alguns momentos, né? Sempre trocando ideias sobre inovação, tecnologia, pessoas, Exato. né? Então, bom, primeiro assim, eu acho que vale apresentar os momentos, né? Pelo menos uma parte desses momentos. Eu acho que eu sou daqui de Curitiba, né? Tive muita sorte, eu acho que ao longo da vida de passar por instituições, e eu sempre gosto de colocar alguns marcos, assim, né? Desde a Aliança Empreendedora, que foi uma organização social, Sim. até, né, o Senai, que eu digo que a minha escola foi a indústria, né? Com o Senai. Eu fiquei praticamente 10 anos no Senai, trabalhando com transformação digital, indústria 4.0, consultoria em gestão da inovação, para indústrias, né, e viver o chão de fábrica, eu acho que foi uma escola. Aí depois inventei moda, desde ter food truck de comida japonesa, né, até montar uma empresa e ser sócio de uma empresa de exoesqueleto que também olhava para a indústria. Né, atualmente estou na Defensoria Pública do Estado do Paraná, né, ali junto com o Defensor Público Geral do Estado. Então, para aqueles que não entendem muito bem, né, dentro da Justiça, a Defensoria, ela foi criada com a Constituição de 88 para ser, né, digamos assim, um espaço de atendimento àquelas pessoas que não têm acesso à Justiça, não têm dinheiro para ter um advogado. Então, em geral, são pessoas com renda familiar até 3 salários mínimos. E aí o Paraná, a Defensoria é extremamente nova, ela vai fazer 15 anos no ano que vem, então é algo a ser estruturado, e eu fui convidado para apoiar ali toda a instituição na sua transformação digital, né, tentar, se não escalar de uma forma com estrutura física, né, e às vezes até o número de defensores, com tecnologia, né, aí eu acho que ela é mais meio do que fim, apoiar essa transformação digital. Aí também nas horas vagas dou aula, faço consultoria com o pessoal do Sebrae, algumas empresas com foco em inovação e P&D. Então, você sabe que o foco não é muito meu forte, né? Mas se falar de inovação, tecnologia, a gente consegue pelo menos navegar um pouco nesse mundo que a gente não tem muita certeza para onde vai, né? A gente sabe, como você falou, tem muito mais perguntas do que respostas, mas eu tenho a sorte de estar envolvido com alguns projetos em que as pessoas estão se questionando, tentando fazer acontecer. Muito bom. Tá vendo, gente? Assim, é uma vivência super diversa que o Rafael vai compartilhar aqui conosco. Tem uma visão muito bacana, vocês entenderam já, né? Visões bem diferentes, né? Empreendendo de várias formas diferentes também, empreendendo com tecnologia, empreendendo numa forma tradicional. Enfim, o Rafa tem uma história muito bacana. Rafa, muito legal ter você aqui. E eu começo com a seguinte provocação. Vamos lá. Você tem essa vivência bem grande na indústria e ainda continua muito próximo da indústria. A minha pergunta para você é, sem mais delongas, as indústrias brasileiras, elas são inovadoras? Elas já são inovadoras? Eu acho que depende, tá? A resposta não é aquela resposta óbvia, mas depende muito de alguns setores, eu diria que são setores que têm um histórico de investimento em inovação. Então, assim, o tema inovação, né, ele não é novo, né? Mas as pessoas têm muita dificuldade, inclusive o que mais me pedem ajuda normalmente, até para criar e definir o conceito de inovação para aquele setor ou para aquela indústria, né? Então, em geral, as indústrias eu trabalho com o tema inovação desde 2009, 2010, né? Se você for pegar a teoria, enfim, o próprio conceito de inovação ele ganhou um peso e uma força maior nas empresas com a criação de alguns cargos específicos. Antes era ligado ao marketing, muito a produto, serviço.
Depois começou a se tornar muito ligado à TI, né? Essa área que vem sofrendo uma série de transformações. Então, essa ideia da gente passar a digitalizar, mas sempre olhando muito mais o como do que em relação ao porquê, né? Do que por que a gente está fazendo alguma coisa. E aí, te respondendo de uma forma mais objetiva, eu acho que a gente tem hoje, sim, uma abertura das indústrias para o tema inovação. Tá. Começou pela área de produto e serviço, mas muitas indústrias hoje estão olhando também a questão da cultura de uma maneira mais forte. E aí, que eu falo cultura no seguinte sentido, né? Que não adianta eu ter só uma área de inovação específica, eu preciso contaminar minhas áreas administrativas, Perfeito. minhas áreas de suporte, eu preciso trabalhar também o marketing, né, de uma forma geral. E as indústrias, eu diria que tem indústrias muito tradicionais que estão tentando navegar nesse universo. Eu posso contar um exemplo. Por favor. Eu dei aula, por exemplo, né, há um tempo atrás, para construção civil, que é uma área que todo mundo, normalmente, quando você vai conversar, fala que ela é extremamente tradicional, pelos modelos de construção, etc. Mas tem muita inovação acontecendo. Então, tanto na parte de software, sistemas de gestão, até a área de vendas, mesmo setor imobiliário, né? Minha esposa trabalha nessa área, então, às vezes, ela compartilha algumas startups que estão atuando nesse sentido. Então, eu percebo que há uma transição. Mas, em geral, quando você olha para a indústria como um todo, ela tem uma grande dificuldade, que é, assim, orçamento para inovação, uma estratégia clara de inovação. O que se percebe vem assim, né? Tá lá nos valores da empresa, lá, inovar, né? Foco no cliente. Aí, quando você vai para a realidade, você vai perguntar, tá, mas quais indicadores você mede em relação ao seu cliente? Exato. Ou qual que é o teu esforço de inovação? Qual que é a tua execução da inovação? Quer dizer, quais os projetos você tem e quais os resultados? Não são todas que têm essa maturidade. Então, eu diria que eu tenho, né? Eu sempre falo em tons de cinza, eu acho que é a melhor forma de definir. Eu tenho indústrias em tons de cinzas diferentes, mesmo no mesmo setor, que às vezes é super inovador, mas que ainda tem empresas lá que estão começando. E a gente tem um país com 99%, né, micro e pequenas empresas. Se não tiver muito nesse caso, né, o empreendedor puxando, colocando isso como pauta, né, eu percebo ainda que fica muito assim no discurso, mais no discurso. Então, eu diria que a gente, quando, né, essa pergunta mais ampla, eu acho que existem, se você pega as multinacionais, as empresas mais estruturadas, que conseguem dividir essas etapas, elas têm áreas de inovação, começa a olhar para a inovação aberta, né, por exemplo, que é um tema em que você envolve startups, institutos de pesquisa, etc. Mas a grande maioria, eu diria que a grande maioria tá nessa briga para, assim, como que eu consigo equilibrar o meu dia a dia, a gestão da operação e etc., com a inovação. E coloco a inovação na pauta também, sendo parte do meu processo. Eu estava, por exemplo, numa empresa, né, até para falar, que a gente estava discutindo, e aí eu vou dizer por que a inovação é um desafio muitas vezes. A gente estava discutindo sobre fluxo de atendimento ao cliente. E aí, quando você olha e coloca as áreas, as pessoas que trabalham com o tema, só atendimento ao cliente, não existe um consenso do processo. E aí eu falo que a gente precisa dar alguns passos para trás antes de eu falar, né, tanto em inovação quanto tecnologias, que as pessoas às vezes estão muito preocupadas em se posicionar ou a empresa como inovadoras, mas elas não têm clareza nem do processo e nem se isso é bem comunicado internamente. E aí a inovação, ela tá ali, às vezes ela é uma melhoria, algo mais simples, não é necessariamente um produto radical. Super complexo. Exatamente. E aí todo mundo achando que agora a inovação é você fazer IA também, né? Que é trabalhar com inteligência artificial. Então a gente vive, e não aconteceu isso com o blockchain lá atrás. Sim. Aconteceu isso com o metaverso, né? A gente tem ciclos. Não que a IA não tenha o impacto que está se prevendo. Mas eu entendo que às vezes é muito o que eu falei lá, as pessoas estão preocupadas com o como e não tanto a razão. Exato. Né? Então, acho que tem esses passos para trás. Eu entendo assim, a gente tem maturidades diferentes de indústrias e tem indústrias extremamente, eu diria que elas têm pelo histórico, o setor automotivo mesmo que eu tive a oportunidade de trabalhar muito forte. Quando começou a ter, você tinha poucas marcas, isso não era tão relevante. Mas quando você começa a ter muitas marcas, começa a ter uma demanda por produtividade, controle, e ele já vem de um histórico de processos muito bem definidos, então, né, programas de qualidade, lá atrás. Uma crescente. É um ciclo, exato. Mas elas foram criando esses degraus que vão aumentando, até eu chegar num ponto em que eu consigo tornar a inovação parte do DNA da empresa. Então, esse eu dizendo para uma empresa tradicional. E tem aquelas que nascem no meio da tecnologia, aí a gente pode falar, né, os grandes casos aí, Google, etc., que elas contratam já, elas montam seus times com esse olhar de inovação já. Então, ela vai contratar o melhor pesquisador daquele tema X. E ela já está trazendo esse aspecto porque ela quer comprar inovação
E o core dela é sempre estar lançando produtos novos, produtos diferentes, né? As empresas mais tradicionais, aqui mesmo no setor de cosméticos, tem várias, né? Mas no Brasil, por exemplo, o próprio Boticário trabalha o tema inovação desde que eu conheço, assim, desde a sua essência. Mas o primeiro laboratório de inovação deles, eu participei de uma discussão lá atrás, 2008, 2009, eles estavam já, laboratórios internos, para trabalhar a inovação como cultura. Então, tentando fazer um paralelo, eu acho que a gente vive um pouco desse desafio. 50 tons de inovação. 50 tons de inovação, a melhor definição. É isso. E aí a gente tem que ver o que encaixa para a minha empresa, né? E para o meu setor. Então, se eu estou no setor em que todo mundo é muito tradicional, será que não vale a pena eu investir um tempinho, né, em relação a isso e me posicionar? E às vezes a inovação não está só no produto e serviço, está na minha gestão, né? Exato. Está na minha rede de relacionamento de fornecedor. Exatamente. E eu acho que algumas empresas conseguem entender bem essa questão da cadeia da inovação e não ficam olhando só para produto, que chama miopia da inovação, né? Eu olho só para um aspecto e acabo não entregando valor e resultado nesse sentido. Exatamente. Quero pegar um gancho aqui do que você falou, que eu acho que é bem significativo. Para as empresas de uma forma geral, e quando a gente fala de inovação, da mesma forma, que é o porquê. Né? E eu já tive também oportunidades na minha experiência, na minha jornada profissional, que quando eu perguntava, mas por quê? Mas por que o quê? Não, mas por que você quer fazer isso? Exato. Não, porque tem uma ordem lá e da diretoria e vamos fazer. Eu falei, mas por que a empresa quer desenvolver um programa de inovação assim? E daí não tinha resposta. E aí eu ficava insistindo, até que um dia, numa dessas reuniões, a pessoa me disse assim, agora eu entendi por que você está querendo saber, né? E o porquê do porquê, né? Que você está querendo saber. Então, eu acho que esse é um grande desafio realmente da gente olhar, e eu trago isso aí de uma forma geral para as empresas, né? Do porquê que cada um faz o que faz. E quando decidir inovar, na mesma linha, né? Do porquê. Exato. Eu acho que tem um pouco do objetivo, da essência, mas tem muito essa questão que eu vejo que poucas lideranças se comprometem muito com metas e objetivos quando se fala de temas como inovação, como transformação digital. Quer dizer, a gente é sempre interessante trazer essa questão da cultura do resultado, que é importante, mas hoje não tem como fugir muito, né? No marketing está se discutindo hoje a humanização do marketing, da transformação digital, está discutindo a humanização da tecnologia, né? Todo mundo fala isso, né? Que o foco são as pessoas, e aí quando você vai discutir metas relacionadas a isso, objetivos claros, assim, olha, a gente quer aumentar, né? Eu vou dar um caso da própria defensoria lá, né? Tem uma ferramenta hoje que ela tenta traduzir, né? O Luna, traduzir os processos para uma linguagem compreensível. Perfeito. Né? Quando tem uma população que não tem nem o juridiquês, né? E não tem letramento nessa área jurídica. O fato de eu movimentar isso, como é que eu coloco isso no indicador, por exemplo? Né? É um desafio. Né? Fazer com que, sei lá, 70%, eu estou chutando aqui, né? É uma coisa que inventei agora, mas que as pessoas tenham uma compreensão de 70% daquilo que elas leem, 90%, ou como é que é muito difícil fazer isso. E eu entendo que muitas vezes a liderança que está à frente de um negócio, de uma empresa, claro que o resultado financeiro ele tem um impacto gigantesco muitas vezes no negócio, né, no setor privado principalmente, mas no setor público você tem outros parâmetros, né? Exato. Que é alcance, que é, no caso da justiça, levar a justiça. São outros porquês, né? Acesso, exatamente. Exato. Entender essas razões, né? E olhar para isso como uma razão, e hoje eu digo assim, né? Grande parte dessa razão está no cliente ou está no cidadão. Eu percebo que ainda falta essa compreensão de jornada mesmo, para poder usar a inovação como meio de alcançar esses objetivos, alcançar essas pessoas, alcançar, né, independente se você é uma empresa privada focando no lucro mesmo, ou, enfim, numa participação de mercado, e olhar para isso com mais clareza em relação à jornada. Eu percebo que, assim, há uma discussão muito forte ainda de, vamos usar IA? Vamos, por quê? Porque é o agenda setting, né, na comunicação, essa coisa assim, é o tema do momento, e se eu não estiver fazendo, eu fico para trás. Mas quando eu começo a fazer, normalmente eu acabo copiando modelos ou testando da maneira... Eu tenho pouco aproveitamento daquela ferramenta, porque às vezes aquela ferramenta nem é a ferramenta que vai trazer o resultado que eu preciso. Exatamente. Em relação àquela razão de existir, que é ou o meu negócio, ou o meu cliente, ou o meu público, né? De uma forma geral. A jornada da inovação ela é peculiar para todo mundo, né? Eu falo sempre, e eu levo isso assim... para todos os negócios, né? Então, independente de ser inovação ou não, quando a gente faz um benchmark, vai lá, conversa com as empresas e entende.
é bacana de entender, né? Quais foram os desafios e tudo mais. A gente corta um caminho ali. Mas a jornada sempre vai ser peculiar. Né, ao negócio, porque tem uma singularidade. Você pode pegar empresas que são da mesma área e elas vão ser singulares, né? Você não o pessoal briga com a consultoria normalmente por isso, sabe? Porque, assim, das experiências que eu tive, né? Desde trabalhar com uma grande empresa, que a gente pegou um setor especificamente lá, a área de TI, e queria trabalhar o intraempreendedorismo, né? Que é fomentar a cultura, que as pessoas possam contribuir com ideias, com projetos, e que elas percebam ali que existe uma regra do jogo, né, e que eu possa reconhecê-las por isso, ou elas podem ter algum tipo de benefício, seja na carreira, seja algum retorno imediato. E olhar para uma pequena empresa, por exemplo, e teve um caso até ano passado que eu participei, de uma empresa ainda de tecnologia, com todo o seu conceito de inovação, mas quando você olhava para a cultura de uma forma geral, as pessoas queriam dar ideias, queriam participar, mas elas não sabiam como fazer, e não tinham clareza para onde a empresa estava indo, sabe? Inovação no meu negócio hoje é a gente pensar em produtos para quais públicos, né? Eu tenho clareza disso? Ou eu só estou exigindo com uma caixinha de ideias fria, vou dar um exemplo bem exagerado, em que tá lá e que eu digo assim... só para constar, né? Tá aberto aqui, todo mundo pode, né? Nós somos uma empresa horizontal, todo mundo pode participar, eu sou um líder acessível, mas eu não digo qual que é o foco, eu só digo que as ideias são ruins ou que elas não estão conectadas com o negócio. Eu não dou insumos para o erro, né? Para as pessoas poderem testar. Acho muito engraçado quando a empresa fala assim, pô, mas tá todo mundo fazendo IA, você vai esperar a empresa te dar as ferramentas. E aí, quando as pessoas começam a fazer, a primeira coisa vem assim, mas essas aí não estão na política, né? Não estão no nossa estrutura, você está fazendo fora. Então, assim, eu quero que você seja proativo, mas eu não digo quais são os limites. E, ao mesmo tempo, quando você faz alguma coisa fora do, entre aspas, né, do modelo corporativo estabelecido, aí você está atrapalhando o processo, ou você não está contribuindo, né, o nome bonito é compliance, né, mas para as regras do jogo do negócio. Então, essas dicotomias que eu estou falando, parecem coisas, né, que são antagônicas, mas são as contradições de trabalhar com o tema inovação. Você tem liberdade, mas não é tanto. É paradoxal. É paradoxal, exatamente. Você pode fazer, mas o orçamento é limitado. Só que... Você pode fazer, mas não tem orçamento nenhum. Isso, base zero, né? Base zero, exatamente, orçamento base zero. Então, para mim, eu entendo que para isso acontecer de uma forma mais transparente, eu acho que tem que ter uma transparência, tem que ter uma clareza de regra do jogo. Com certeza. Mesmo ali, o que eu falei que a gente estava... Não, o próprio alinhamento com a estratégia que deveria ter, né? Tá, muitas claro. vezes nem tem, né? Pessoal, então vamos nessa linha aqui, né? Isso, vamos priorizar. E assim, eu falo, não é sobre ter 50 prioridades, 200 prioridades. Quais são as top 3 temas que a gente vai trabalhar nesse ano? Então tá, os projetos relacionados a isso. E aí vem, né, um pouco da iniciativa que muitas dessas organizações a gente começa identificando aquelas pessoas que têm um perfil, têm interesse, estão mais abertas. Normalmente é 5% dessa organização, dessa empresa, independente do tamanho, que tem interesse em trabalhar inovação. Tem uma boa parte que só vai se meter nesse negócio se isso realmente der algum tipo de retorno para as outras. Ou se for obrigado, né? Ou se for obrigado, E aí tem aquela coisa da obrigatoriedade da inovação também, que para mim passa pela questão do voto também na minha cabeça, né? Um outro tema, mas que assim, é difícil eu obrigar. Eu falo que a inovação é igual ao baile, né? Você vai obrigar a pessoa a dançar com você, por mais que ela dance obrigada, não vai ficar uma coisa fluida e natural. Então eu preciso convidar, eu preciso envolver, eu preciso tocar uma música que a pessoa se identifique, né? Exato. E aí talvez entender que tipo de música ela gosta. Então há um trabalho que é um trabalho vivo. E aí quando você falou, não existe uma regra assim. Tem alguns manuais, hoje tem livro de inovação que não falta, né? Exato. Mas eu entendo que é muito essa experimentação e os ciclos até de incentivo à inovação numa organização, ela trabalha por momentos. Primeiro momento eu vou tentar incentivar, depois eu vou aumentando essa régua, até chegar talvez a formas em que eu tenha aquela inovação mais radical. Aí eu vou ter espaço para isso, tempo para isso, dedicação para isso. Orçamento, tudo isso. Então, né, olhar para fora que tem capital disponível, uma série de coisas que são, eu acho que essa construção. Mas isso é um trabalho e eu preciso ter gente dedicada, se não de forma direta, digo assim, direta não, mas full time, mas pessoas olhando para essa estratégia da inovação. E normalmente passa por quem, né, ou lidera, ou tem um cargo de gestão alto que consiga trazer isso para a discussão da alta gestão também como prioridade. E tem um ponto, né, Rafa, que é assim, se a gente não traz esse tema para o board da empresa, aquilo se perde. Sim. Né? Se eventualmente tem algum líder ali, na gerência média que a gente fala, né? Que é o
uma pessoa inovadora, levantou a bandeirinha lá e tal, e aí? Tem boa vontade. Tem boa vontade, começa a se movimentar. E os aí, piratas aí que a gente fala, né? Exatamente, vai para o ecossistema, começa a entender o que está acontecendo e tudo mais, né? E começa a criar, né, essa rede e um senso de pertencimento também ao ecossistema de inovação, né? E aí, e daí, de repente, né, assim, já vi casos assim também acontecerem, né, em grandes empresas e aquilo parecia que estava no board, não estava. E aí sai uma pessoa, acontece alguma coisa no time, aquilo se perde, morreu. Exatamente assim. Exatamente sim. Eu acho que eu percebi, né, que nos lugares em que a gente conseguiu contribuir para que isso fosse acontecer, eu tinha uma liderança que acreditava muito no processo de inovação, mas que também sabia dar direcionamento e autonomia, né? Assim, um pouco de autonomia, confiando para aquela pessoa que vai fazer o processo, para fazer as conexões. E a outra, um acompanhamento do direcionamento. Claro. O que é prioridade para a gente agora? Como é que tá indo, né? O que tá acontecendo? Não era simplesmente também o largar, né? O delargar lá. Que faz aqui, e aí se der ruim, a culpa é daquele cara, daquela pessoa que, né, tá ali assumindo o processo de inovação. Então eu entendo, assim, por isso que eu falo, eu sempre olho hoje muito, depois de passar, né, alguns movimentos, mesmo com o Sebrae, conectado com as micro e pequenas empresas, e sei lá atrás a gente fez um programa com o NAGE, por exemplo, que era um programa para a gente ficar inovação em micro e pequenas empresas, que eu ia na casa, era eu empresário que tinha uma empresa dentro da casa dele. Olhar isso tem muito a ver com o perfil, né? Como tem a questão do empreendedor também. Eu acho que tem essa busca por fazer diferente, por fazer o novo, tem um interesse que é do indivíduo, mas se eu encontrar o ambiente na empresa em que isso está propício, que isso é claro, né? Em que há também uma clareza não só da regra do jogo, dizendo o que a gente valoriza ou não, o que é importante ou não, mas também uma liderança que suporte, as pessoas tendem a participar de uma forma melhor. Que nunca vai ser a totalidade do negócio, não são todas as pessoas. Sim. Porque eu preciso também das que são boas de execução, né? Claro. Talvez tem gente que vai ter ideias, tem outras pessoas que vão executar bem, mas eu acho que o valorizar isso e criar momentos mesmo, que não necessariamente é financeiro o retorno, mas de reconhecimento, de espaço, de oportunidade, porque as pessoas às vezes querem ficar numa empresa, mas elas querem participar de outras coisas que não aquilo que elas fazem no dia a dia também, né? Então, eu acho que ter eu chamo que isso é, sabe, a sopa de letrinhas. Para formar as palavras, eu tenho que ter várias letras ali. E eu acho que as letras, para formar uma boa sopa de inovação, envolve isso também. Espaço para errar, incentivo, conhecimentos novos, conexão, desafios que são grandes. Eu gosto daquelas empresas que colocam aqueles pontos assim. Vou dar um exemplo, as cooperativas no Paraná. Vamos faturar 100 milhões até X. Isso é um grande desafio. Como vamos chegar lá? Aí a inovação vai contribuir com qual parte disso, né? Exato. Porque uma parte é estrutural e uma parte pode ser com novos processos, novos produtos, novos projetos. Esses olhares também, isso ser bem comunicado, por isso que eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem, né, da comunicação nesse fluxo da inovação, até para cacarejar aquilo que a gente está fazendo, valorizar, buscar mais recursos, Exato. Né? Então, acho que essa é uma construção ideal que vai dando a sopa para que as pessoas possam formar aí os projetos, né? Possam construir digamos, soluções interessantes para aquela empresa, para aquele negócio. Exato. E aí, assim, o que eu estava pensando aqui, né, enquanto você estava compartilhando, porque, por exemplo, quando a gente fala de startup, né, e aí tem todo um conceito atrelado, né, um negócio escalável, né, normalmente a escala vem com tecnologia, ok. Então, as startups nascem inovadoras. E aí eu convivo bastante em função dos programas de aceleração, né, que eu costumo tocar, e eu vejo bastante isso. Eu falo, o desafio é se manter inovador. Porque também acontece isso, né, Rafa? As empresas nascem inovadoras, identificaram uma dor no mercado. Show, né? Estamos dentro de uma metodologia, identificamos uma dor no mercado, testamos, validamos e tal. Super bacana, bora vender, acelerar, muito legal, resultados lindos. E depois, como que você faz para continuar inovador? Perfeito. E eu acho que tem um ponto aí que é muito... A gente volta no tema da cultura também, né? Exato. Que tem empresas assim, na área de tecnologia, tem muita empresa de um produto só, né? De uma solução, né? Que eles acham que, assim, única. Mas o que eu percebo é que essa ideia... E vou dizer, tem momentos também, né? Porque...
se você é uma startup que está começando, tentando, né, eu uso muita expressão tracionando ainda, né, até você ter os resultados e benefícios, muitas vezes você está fazendo um esforço que você está crescendo rápido e você precisa ajeitar os processos que não estão normalmente ajeitados, né? Eu digo, organizar o RH, Exato. organizar... Vamos falar de governança, né? Exato. Todo esse processo, né, a relação entre os sócios, relação... Então, isso tudo vai caminhando em conjunto e nem sempre da melhor maneira, tem um monte de dor de barriga no meio do caminho. Exato. Mas eu acho que essa questão da inovação como um todo, ela... E esse eu acho que é o grande ponto do empreendedor também, né? Você falou de governança, eu acho que também tem muita coisa de sucessão relacionada a isso. Com certeza. Né? Às vezes eu tenho um DNA dos sócios ou das sócias que estão ali no core do negócio, no começo, mas como é que eu transformo isso e vou, né, perpetuo isso na média gerência, ou depois, se eu tiver que assumir um papel mais institucional, sair da operação, mas ter gente olhando para a inovação na operação. Então é difícil... Eu entendo que, assim, passa por colocar a inovação como um comportamento, como uma forma de atuação, e aí eu preciso criar rituais, né? A gente fala em rotinas, rituais, que é mesmo sendo chato para inovação, porque normalmente a inovação a gente está buscando fazer diferente. A gente acha que é uma coisa, assim, super divertida, né? O tempo todo muito, né? Mas a ideia do ritual, então eu acho que os rituais são, assim, que momentos a gente discute o futuro do negócio, da empresa, que momentos que a gente... tá olhando, isso me marcou muito quando eu trabalhei na Aliança Empreendedora lá, que tinha um foco, né? Foi engraçado assim que quando a Aliança começou dentro da empresa júnior de administração da Federal, e eu entrei depois, acho que um ano e meio, 2 anos depois, a gente fez uma primeira reunião assim discutindo, olha, nosso foco é deixar de existir até 2020, sabe? Uma coisa assim, ela existe até hoje, né? Faz alguns projetos bem legais. Mas digo assim, a essência do que era, e a gente revisitava esses objetivos, né, essas metas, para ter clareza se a gente estava no caminho certo. Eu acho que com a inovação é a mesma coisa, assim, sabe? A gente precisa, mesmo sendo uma startup, com o momento que você vai crescendo, você vai se estruturando, como é que você mantém aquela chama do, né, não sabemos tudo, qual que é o contexto, e eu entendo que a liderança puxa muito isso, mas ela precisa estabelecer talvez, não cargos específicos, esses momentos de revisão da estratégia, revisão do Às vezes não são possíveis cargos nesse momento, mas é algo que tem que estar na cultura, concordo com você. Exatamente. Turma, estou botando os óculos aqui, para quem já acompanha o Atravessadamente, é a hora das interações incríveis, vocês arrasam. E a minha pergunta para vocês agora é o seguinte, para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, quem são vocês aqui? O que vocês observam? Vocês são os inovadores? Vocês são aqueles lá que ficam cutucando e falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu observei tal coisa, a gente tem uma oportunidade. E aí, quem são vocês? Vocês observam esse movimento já nos ambientes profissionais de vocês? Bora compartilhar, turma. Vamos lá para a hora das nossas interações, sensacional aqui, vamos lá. Gabriela de Curitiba, obrigada, viu, Gabi? Como equilibrar inovação tecnológica com inclusão social nas políticas públicas? Boa pergunta. Boa pergunta, Alan. Eu entendo assim, a gente tem, e eu percebi isso muito, né, entrando mais na defensoria, eu já tinha contato com o setor público de uma maneira geral, a gente vem no movimento aí das secretarias de inovação, né, de ter estruturas focadas em inovação. E para mim, eu acho que a gente tem um problema que, assim, é uma pré-condição muitas vezes para o outro. Em que sentido? Muitas instituições públicas, elas dependem de que exista uma regra definida, uma lei, algo que diga que elas vão fazer. Esse é um primeiro desafio. Mas eu tenho que ter pessoas, né? Ali eu falo, os líderes, sejam eles políticos ou de carreira, e aí tem uma série de servidores de carreira, né? Pessoas que estão lá, concursados, etc., olhando para o tema da inovação. A tecnologia, ela demanda muito, eu falo, todo mundo está falando em IA, mas a IA ela vai consumir uma base de informação que você tenha bem estruturada. Então, né, lá na Defensoria, um grande projeto do ano foi o Data Lake, né, que, assim, você ter um espaço, um ambiente, né, em nuvem, que eu consiga colocar dados, esses dados dos sistemas diversos, e a partir dali eu consegui explorar iniciativas com inteligência artificial, automação de processos, etc. Então, o que eu entendo é assim, existem pré-condições. Então, eu preciso ter investimento em infraestrutura e esse é um desafio orçamentário, porque nem todo líder ou nem todo líder político, ele entende isso, porque isso não aparece, sabe? Isso não é uma... Assim, ninguém vai falar assim, como o pessoal fala, fizemos o asfalto, né? Super legal, né? Ou inauguramos um posto de saúde. Não é a mesma coisa que já compramos um data lake aqui agora. Exato. E agora a gente meteu, né? Mapeamos os processos. Exato. Então, eu acho que tem uma parte que não aparece, mas que como todo mundo está querendo
E aí, pelas experiências com as plataformas digitais de uma maneira geral, uma experiência com o serviço público de uma forma mais amigável, mais, né, intuitiva, mais simples e mais fácil, eu acho que isso está acontecendo. Saiu até um estudo recente, eu acho que 10 prioridades, o governo federal fez algo mais nesse sentido, da maturidade do serviço público nas prefeituras, municípios. O próprio BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, também apoia projetos de digitalização nas prefeituras. Eu acho que a gente está começando a aumentar, inclusive, o conhecimento e maturidade do setor público para captar recursos para fazer isso, porque nem sempre eu tenho dinheiro do orçamento para fazer. Então, para responder, né, obrigado pela pergunta, eu acho que o equilíbrio tem que ter espaço para experimentação no setor público, e isso é muito difícil. Porque aquela coisa assim, eu preciso acertar da primeira vez porque meu orçamento é limitado. Exato. E aí, para mim, eu acho que tem que ter um espaço para isso, né? E até tem acho que é o Daniel Pink que escreveu um livro chamado Time, que ele fala assim, que é o time da inovação, que é o tempo. Exato. Então, como acontece no setor privado, no setor público tem um ambiente, às vezes, para aquelas ideias serem adotadas. A digitalização já não é novidade. A pandemia, para todo mundo, isso é um discurso no vazio já, mas ela foi um grande reforço, propulsor do investimento em tecnologia. Exato. Nem que seja para usar o Teams, né? Para as pessoas fazerem isso. Exato. E isso gerou, inclusive, fato, defensorias públicas que eu participei da pesquisa nacional dos 26 estados e mais Distrito Federal, não tem orçamento para TI. O orçamento é conforme eles conseguem brigar lá, conforme a visão, né, de quem comanda. Isso acontece em muitas instituições públicas. Então, eu preciso olhar, tem infraestrutura? Opa, tenho ferramentas? Segundo, como é que eu posso me apropriar dessas ferramentas? Porque a inovação ela não pode depender das ferramentas, mas ela tem que ter esse olhar de como aquilo que eu tenho disponível, eu posso buscar inovação. E muitas vezes a inovação está no processo, no setor público. Essencialmente no processo. Padronização de processo, mapeamento de processo. Se vocês têm processos mapeados já nas instituições de vocês, né, aqueles que trabalham no setor público, você já tem um caminho a ser seguido. Porque lá, muitas vezes, está a oportunidade de inovar. Exato. Sabe? E foi muito engraçado, assim, que o caso que eu pego, prático só para fechar esse tema, eu estava discutindo o mapeamento de processos, né, dentro da instituição lá, e o pessoal falou assim, então vamos pegar esse processo, fazer no Visage lá, desenhar, né, na ferramenta, e já publicar para isso ser lei para todo mundo. Então eu falei, gente, mas a gente nem sabe se esse processo vai funcionar ou não. Eu não testei. Calma. Vamos testar, né? Não é uma cultura de testar, a cultura é de faz a regra e depois alguém um dia vai mudar o processo. Não. Primeiro, essa cultura da startup, né, de que eu vou ter que pivotar, mudar meu negócio 27 vezes, 21 vezes, até encontrar a melhor solução, exato, é uma mentalidade que não é presente de uma forma geral no setor público, porque ela depende de onde que está escrito, qual que é a normativa que define como eu vou atuar. E para mim isso tem um pouco a ver com a mentalidade do setor público. E aquela pergunta relacionada à conexão com as comunidades, a inserção das comunidades no ecossistema, eu não tenho como fugir, né? No livro lá, justamente no Drone Entre Dois Dinossauros 2... Tá aqui, ó, gente, vamos lá. Não é propaganda, não é merchandising. Não é merchandising, mas é também, ó, bora lá. Drones e Dinossauros 2. Eu escrevi o 1. Rafa está aqui no 2, hein? Isso, pra quem quiser. Capítulo 12 ou 13, eu sempre me perco, eu sou péssimo de memória. Bora lá. Mas eu escrevi sobre educação digital, sobre a construção de autonomia. Eu acho que a inserção das comunidades passa, de uma forma geral, né, e das periferias, passa pelo processo de educação de inclusão digital. E não é ensinar... eu vou falar aqui, desculpa usar o termo local, né? Piazada ou agorizada, né? Que são as nossas crianças a usarem tecnologia. Não é sobre mexer no computador, sobre saber usar uma inteligência artificial. É muito mais como é que eles lidam com esse ambiente digital, né? E eu até coloquei ali um exemplo de um projeto da ONU, que começou fora do Brasil, na Europa, enfim, que é um projeto que ele trabalha questões como cyberbullying, questões sobre empreendedorismo no digital, questões relacionadas a você compreender a tua pegada digital, aquilo que você compartilha, o impacto que isso tem na sociedade, que são outros temas que não necessariamente são técnicos. Exato. Né? E aí, se eu quero trabalhar a inclusão, eu preciso ter mais projetos nesse sentido, que não seja só projeto de ensinar as pessoas a usar, não é projeto de informática, sabe? Exato. É que nem eu falo, a TI hoje ela não é mais uma TI só da informática, que está funcionando ou não está funcionando o sistema. Ela tem que ser uma TI propositiva, que pensa em estratégia, pensa no negócio. Quando eu olho para o setor público, eu entendo que criar projetos em que eu consiga colocar esses jovens para estarem envolvidos, inclusive na discussão local
de como que eles se veem no futuro, trazer essas perspectivas, Sim. mas também discutir o que eles estão vivendo, quer dizer, como é que hoje eu lido com o celular, que acesso que eu tenho, né? Até então eu tinha um número que boa parte dos brasileiros passavam, de uma forma geral, principalmente aqueles com menor poder aquisitivo, passam a última semana do mês sem internet no celular, porque acaba. Uhum. Né? Eles usam os créditos e tal, e eles guardam um pouquinho para jogar. Tá. Né? E agora com bets, então, eu não vou nem comentar sobre esse tema, que é terrível. Mas, enfim, a gente precisa ter essa educação digital que faça com que essas comunidades sintam parte. E conectar isso no ecossistema, para mim, assim, existem muitas iniciativas, mas falta ainda também do setor público criar iniciativas que não necessariamente estejam só conectadas com o resultado direto do que eles fazem. Eu digo assim, a mesma defensoria pública hoje. A defensoria, né, que eu posso falar de uma forma geral, ela tem uma presença estadual. Mas ainda com todos esses crimes que estão acontecendo, cibernéticos, golpes, Sim. essas coisas, ainda a gente tem construído lá, tentado pensar projetos para ampliar isso, ser mais proativo. E não só ser reativo. Não é só sobre processar, sobre identificar um culpado, judicializar, né, enfim, de uma forma geral, mas é como eu preparo as pessoas para elas poderem antecipar isso. Acho que esse um passo atrás é ser mais proativo com essas comunidades, inclusive dos riscos que elas vão correr no mundo digital, isso pode ser super interessante. E para mim, eu acho que existe uma oportunidade de inovar nesse sentido de criar projetos, sabe? Pois é, gente, vamos lá. Muitas interações aqui, sensacional. Então, assim, eu vou ler algumas coisas aqui, vou dar um batidão aqui. Eu vou viajando. Pra gente. Não, mas é porque o tema é muito legal, né? E aí, quando a gente tem uma experiência muito bacana para poder compartilhar, e é isso que a turma tá trazendo. Várias provocações muito legais. Gente, adoro quando vocês trazem essas provocações. Vamos lá. O Eduardo fala o seguinte, Eduardo de Belo Horizonte, obrigada, Eduardo. Como lidar com o cansaço das equipes frente às mudanças constantes em nome da inovação? Tem um desafio muito grande de achar esse lugar, Eduardo, para conseguir fazer isso acontecer. E aí o porquê, né? E depois desmembrar isso no como. Tentar ser um pouquinho mais enxuta aqui na palavra, mas realmente cansa muito. A reflexão que fica, que eu trago sempre assim, a gente tem que sair daquela coisa do hamster na rodinha, que fica ali. Você não precisa ser o hamster da rodinha para trazer inovação, para gerar valor, enfim, né, para o mercado e enfim, para todos os stakeholders envolvidos. Então, dá para fazer diferente, com certeza. Aqui, o Felipe de Porto Alegre. Inovação virou palavra bonita em reunião, mas pouca gente sustenta os riscos que ela exige, concorda ou não? A gente tinha falado aqui um pouco sobre isso. A Jéssica de Fortaleza. Inovar é mudar cultura. Mas quem banca essa mudança quando o time inteiro resiste? Jéssica, por isso que é importante que o board da empresa, né, que o fundador, diretores, a depender de cada estrutura, sejam os mais conscientes desse processo. Para começar a trazer isso, como o Rafa, como a gente bem falou aqui. Não é curto prazo, é uma questão de cultura, é uma questão de ter ambiente, de começar a trazer esse, né, que nem você trouxe o exemplo do baile, né, você começa a apresentar, você traz uma música, e aí assim, a gente vai trazendo, e aí à medida que as pessoas vão começando a entender, e isso é realmente contagiante. Eu falo porque realmente eu passei por isso. Eu gosto muito de tem uma imagem que está na minha cabeça, que eu sempre acabo usando nas aulas de gestão da inovação, que é, assim, os altos e baixos da inovação, né? Você tem como se fosse o mercado financeiro, assim, né? A ideia é boa, beleza. Aí, não tem dinheiro, só ano que vem. Teu entusiasmo vai lá para baixo. Exato. Isso acontece, e eu assim, acho que só reforçando para vocês que perguntaram sobre... Passa por uma liderança que tem visão de inovação, passa por criar um ambiente, aí eu acho que é uma palavra que é difícil demais, porque é uma palavra que é o desafio do digital também, que é criar confiança, né? Confiança, como é que eu estabeleço confiança? E ambiente seguro, porque não é da inovação que a gente vive todo dia, a gente vive da operação, do dia a dia das coisas que estão acontecendo. Então tem que ter um modo de funcionamento, mas qual que é o espaço que as pessoas também têm para se sentirem ouvidas, ou se não tiverem bem com essa pressão? Eu acho que tem uma questão de perfil. Porque não adianta assim, eu falar, nem o mercado financeiro, por exemplo, trabalhar num banco.
tem meta, tem pressão, né? Tem uma série de coisas. E às vezes o perfil daquela pessoa não é para isso, mas ela pode apoiar o time Sim, em outras situações. de outras formas. Para mim tem um olhar dessa questão do líder servidor, que tem esse olhar de compreender o time que ele tem e às vezes movimentar as peças, sabe? Falar assim, olha, não cabe aqui, só tenho gente aqui, só tenho gente criativa, empolgada, animada. Mas aí ninguém sai, executa? Ninguém aguenta também, né? Que é todo mundo, né, aquele E esquilinho ninguém vai pulando, executar e né, pé no chão e Exato. não resolve. Tem que trazer gente crítica. Então, se compor o time é importante. E se o time inteiro está desanimado, talvez possa ser um reflexo da liderança, um reflexo do modelo cultural da empresa. E às vezes você está na empresa errada. Tá? Assim, falamos muito nisso aqui no Atravessadamente, hein, turma? Né? Às vezes você está no ambiente errado. Isso. Então, se você não tem... E às vezes tá tudo bem se você não quer inovar também, sabe? Tá tudo bem. Só entender que muitas vezes... Porque eu acho que cria uma ansiedade, né? Da gente... Eu tenho muitos alunos que chegam para mim e falam assim, professor, eu saio das tuas aulas com a sensação de que eu não sei nada e que eu tô por fora do que tá acontecendo. Porque eu trago um monte de exemplo, um monte de coisa. Daí eu falo, mas tá tudo bem, né? O teu ambiente, como é que tá? Né? Quais são o espaço que você tem para isso, etc. E a gente vai absorver uma parte disso, entender o que funciona pra gente, e aí a partir disso você experimentar, testar. Por isso que eu falo, não dá pra você definir uma regra de uma empresa perfeita, a cultura perfeita. Então, olhe para a realidade de vocês. E o ponto também tente sair da caixinha de que só ando com a minha tribo, sabe? Acho que esse se abrir para outras tribos, participar de outros visões universos. diferentes, né? Vai no congresso da igreja, mas vai também né? Não estou dizendo para você ir numa balada todo mundo, né? Sei lá, abusando do que for, mas vá conhecer outros ambientes, mesmo dentro da organização. E tentar identificar outras pessoas que às vezes têm a mesma vibe que você e comece a criar o que eu falo, toda empresa tem os piratas da inovação, né? A gente começou isso muito lá na Renault, quando tinha alguns colegas que a gente falava que a gente fazia inovação pirata lá, né? Que era meio assim, não tinha autorização para fazer tudo, a gente testava, se desse errado, né? A gente tentava consertar e minimizar o risco, mas a gente arriscava, e quando dava certo era super bom, porque as pessoas também valorizam um pouco da ousadia, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco disso também. Muito bom. Ó, a Camila, eu vou trazer várias coisas aqui, vamos lá. A Camila de Floripa diz o seguinte, e aí eu já fiz eu vou ler aqui a tua provocação aqui, Camila, porque a gente já falou um pouco sobre isso. E se o maior desafio da inovação for desapegar do ego de quem já se sente pronta? É exatamente isso que a gente estava falando antes. Agora, Rafael de Brusque trouxe compartilhou, né, uma vivência. Trabalho numa indústria têxtil no interior de Santa Catarina. A maior inovação que tivemos nos últimos anos foi escutar os operadores da linha de produção. Eles deram ideias simples que reduziram perdas em 12%. Inovação não veio de fora, veio do chão de fábrica. Isso aí. E aí eu vou junto aqui também essa perspectiva que a Marina de João Pessoa, bem-vinda, Marina. Tchau. Ela diz o seguinte, inovação... Às vezes, eu vou dizer que é sempre, tá, Marina? Nem se não é só às vezes. É ouvir, reorganizar e confiar. Com certeza absoluta. Perfeito. E aí, deixa eu trazer, aproveitar aqui que o Rafael trouxe essa pauta aqui de indústria. Trazer algumas coisas aqui de indústria que a turma está perguntando. Daniel de Joinville. Nossa, né? Ambiente super desenvolvido. Ele pergunta o seguinte: microfábricas são o futuro mesmo para o Brasil ou ainda estamos presos à lógica de produção em massa? E eu quero trazer um outro ponto aqui que o Carlos de Joinville também pergunta sobre a indústria. Quais barreiras culturais mais impedem a inovação dentro da indústria tradicional? Então, microindústrias são o caminho ou não? E as principais barreiras aí para a gente inovar na indústria tradicional? Eu entendo o seguinte, né? As indústrias, de uma maneira geral, elas estão muito focadas na escala. Eu acho que tem... Eu trabalhei com impressão 3D, né? Então, a gente olhava esse campo Então, tinha alguns projetos, inclusive, quando eu pego essa questão da microindústria, que é o poder usar, né, ferramentas para customizar ou ter lote de um só produto, né? Se fala muito assim de, sei lá, eu tenho perfil, eu tenho uma base de clientes, eu tenho um perfil e eu consigo construir para eles uma solução praticamente customizada, né? Como se fosse o lote de um só. Eu acho isso bem desafiador, porque a gente tem sempre o aspecto de custo de escala, mão de obra, logística. Que você não pode não considerar. Né? O custo Brasil disso. Eu entendo que... Aí vem aqui, todo mundo fala de cauda longa, né? Mas eu acho que assim,
tem espaço para microindústria em determinados mercados. Então, como tem espaço para um livro de alguém que estudou sobre, né, a história do parafuso lá, tem gente que tem interesse e vai ter espaço para microindústria. Eu acho que o importante é você identificar se tem mercado para isso, né? Se a gente tem mercado para esse processo e se eu consigo viabilizar os custos da indústria. Beleza. Tá? Turma, olha só, a gente tá quase no final aqui. Deixa eu só ver o seguinte. Tudo certo aí, Gui? Então tá bom. Então tá jóia. Só para ver se tava tudo certo com a nossa transmissão aqui. Ah, beleza. Então tá bom. E até para continuar comentando, acho que essa questão das barreiras, né, em relação à inovação na indústria. Eu entendo que, assim, eu acho que foi o exemplo que foi usado pelo Rafael lá de Brusque, você precisa criar, lembra que a gente falou, né, rotinas e momentos para inovação. Para mim é sempre assim, é visão, onde eu quero chegar com isso, qual a razão, o porquê. É para produzir mais, é para reduzir retrabalho, é para o meu time ter mais tempo, enfim, sei lá, qualquer coisa. Eu preciso ter metas específicas ou objetivos claros. Segundo, eu preciso olhar para quem está fazendo, como você falou de benchmarking, olhar... Tem boas práticas, tem vários exemplos em outras indústrias, e olhar para outros setores e ver como que eles estão atuando em relação àquele problema, aquela dor. Então, mapear dores é importante, isso pode contribuir para a visão. Segundo, ter momentos para ouvir a equipe. Mas esse ouvir a equipe não significa que você vai só escutar, absorver e falar, legal e tal. Mas como é que eu estimulo essa equipe em relação aos nossos objetivos estratégicos, onde a gente quer fazer? Eu cansei de algumas indústrias grandes aqui, chegar no chão de fábrica, a gente via que existia, né, o conceito da melhoria contínua, tudo isso. Mas quando eram projetos mais estratégicos, eles pouco ou nada eram envolvidos na discussão. Então, muitas vezes o projeto vinha de cima para baixo, apesar de eu ter um insight lá dentro do chão de fábrica, mas eles eram envolvidos. Então, envolver essas pessoas que estão lá também na construção do projeto, na execução do projeto, na valorização do projeto, faz diferença porque isso você reforça que não é só sobre dar ideias. Exato. É sobre eu me envolver, é sobre eu ser parte. Tem projetos super ideias inovadoras que, às vezes, houve sabotagem do próprio operador, que ele percebia que podia perder o emprego. Exato. Então, como é que eu trabalho também a contextualização de uma nova ideia? Que essa questão da transformação, né, da transformação cultural ou de um projeto novo, ele pode impactar o meu tipo de trabalho, a forma como eu estou fazendo. Mas se eu for envolvido desde o começo, com clareza, de qual que vai ser meu papel, etc., comunicar bem isso faz toda a diferença. Então, eu penso assim, se você às vezes tem um projeto super inovador, mas tem dificuldade com a equipe de engajamento, envolva ela no projeto, escute, veja quais são os medos, os anseios, coloque essa discussão também, que é uma discussão mais subjetiva, não é só sobre retorno sobre investimento, sobre como a gente vai fazer, mas quais os receios que elas têm, porque isso faz com que elas se envolvam no projeto e também contribuam. E aí você consegue entender como é que você faz a música, o baile funcionar lá que a gente estava falando, e não só sobre como é que você implementa um projeto, impõe uma ideia ou impõe uma inovação, né? Goela abaixo, assim, eu acho que é um pouco disso. Exatamente, muito bom. Gente, já é quase 4 horas, passa voando aqui o nosso momento do Atravessadamente. Não, a gente compartilha aqui muitas coisas. Eu atravessadamente falo da tua vez. E tudo não, tá tudo certo. Estamos aqui para poder realmente ouvir a tua experiência, Rafa. Gente, olha só, não dá para ler todas as perguntas, mas tudo que nós falamos aqui, os pontos foram tratados, né? Peço desculpas por não conseguir ler. Vou aqui referenciar os nossos participantes para agradecer demais, tá bom? Alguns eu já falei, mas vamos lá. Daniel de Joinville, Roberta de Belém, Camila de São Paulo, João de Recife, Pernambuco, Carlos de Contagem, Minas Gerais, Regina aqui de São José dos Pinhais, Matheus de Foz do Iguaçu, Carla de Porto Alegre, André de São Luís do Maranhão. Ai, muito bom, hein, gente? Eu desenvolvo vários projetos Brasil, no Nordeste. Muito bom, sensacional. Isabela de São Paulo, Fernanda aqui de Salvador, Joinville, São Paulo, que mais que a gente tem aqui? Recife, a Bianca de Recife, Tatiane de São Paulo, João de Campinas, Fernanda de Belo Horizonte, Valentina de Santiago. Obrigada, Valentina. A gente trouxe aqui um pouquinho da tua pergunta. E aí, gente, eu peço desculpas porque realmente não conseguimos tratar tudo, mas quero agradecer demais a presença de todos, porque foi muito legal a gente poder falar. Claro, né, que o tempo ele é restrito para a gente falar, mas assim, quando falar em aspectos de inovação,
E, gente, eu sempre preparo uma pauta aqui com os convidados. E eu acho incrível que eu nunca consigo seguir a pauta, porque vocês trazem muita coisa. Então, vamos continuar nessa balada aqui, que é muito bacana. Mas, assim, muitas questões falando em relação à área pública, dos desafios, né? Como trazer o fomento para inovação também, trazendo IA, que é muito legal, que a gente navega bastante. A turma falando aqui de espaços, né, onde a gente tem inovação e a gente consegue trazer nos hubs, né, vários olhares, enfim. Aí aqui a Marina de Joinville falou do Agora Uni, né, que traz todas essas perspectivas que são muito legais. E aqui não posso deixar de falar que a Roberta da Trindade, nossa host aqui da Rádio Habla, mandou um abração para você. Um abraço, obrigado, Roberta. Muito bom. Eu até não respondi as barreiras lá, mas eu lembrei que, assim, passa por gente, né? Sempre. Não passa pela tecnologia necessariamente, porque ela depende dos outros para executar, mas passa por pessoas mais preparadas para lidar com o tema, né? É isso aí, tá vendo, gente? Eu sempre falo aqui, o nosso ponto sempre são pessoas. E aí, o quanto nós estamos... enfim, engajados com determinados temas, o quanto aquilo nos toca mais profundamente para a gente se conectar com esses propósitos para fazer acontecer, tanto no ambiente público, como o Rafa trouxe aqui vários exemplos muito legais que falam de inclusão e todo o esforço que é feito pensando, né, no cliente maior, né, que são as pessoas aqui, que o Estado tem que atender. E, claro, as perspectivas que envolvem a indústria. Poderíamos ficar mais 3 dias falando aqui. Tem muita experiência, o Rafa tem muito case para contar, mas eu quero agradecer demais, Rafa, a tua participação mais uma vez. Brigadão por ter compartilhado tanto aqui. Obrigado. Desculpa se eu não respondi todas as perguntas, se alguém quiser mandar depois e eu puder contribuir de alguma forma, né? Deixe seus contatos aqui, bora lá. É só procurar Rafael de Tarso em qualquer universo aí, LinkedIn, Instagram, enfim. Mas é sempre uma honra estar aqui com você e obrigado mesmo pela oportunidade. Acho que é um aprendizado, a gente precisa refletir e só o fato dessas pessoas estarem refletindo, né, sobre o tema é sinal que há um interesse e eu entendo assim que a gente precisa de mais pessoas interessadas com conhecimento de inovação, tanto no setor público quanto privado, para a gente colocar em prática a inovação de fato, assim, sabe? Não como conceito, não como algo bonito que todo mundo discursa, mas como uma forma de ser, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar um pouco que a gente sempre aprendiz, né? Eu entendo assim, quanto mais eu leio, mais eu descubro que eu sei pouquíssimo sobre o universo. Cada lugar, cada empresa é de uma forma, então acho que entender isso faz muita diferença. Com certeza faz muita diferença. Obrigadão, Rafa. Obrigado. Turma, valeu, até o próximo Atravessadamente. Tchau, tchau. Valeu.